Hoje vamos falar um pouco de Jesus, né? Vamos mudar o assunto, né? Das pregações, falar de Jesus. Só um pouquinho, vamos falar de Jesus Cristo. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João 1. Bom, o assunto hoje é o sofrimento de Cristo Jesus. Alguém pode ilustrar para mim um versículo que... Só um minutinho. Ei. Tá faltando o som aqui, parece. Oi. Alguém sabe para mim... fala para mim onde um versículo, o maior versículo que você consegue se lembrar, um versículo só, não um texto não um capítulo, um versículo que mostra o início do sofrimento de Cristo. O início do sofrimento de Cristo. Não. Não. Que vai sintetizar o princípio do sofrimento de Cristo. Esse. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O princípio do sofrimento de Cristo se dá aí. Vamos ficar de pé, vamos ler esse versículo então? Vamos a partir do verso 1. João 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que nasceu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode se sentar, Senhor Jesus Cristo. Se conosco, Senhor Jesus, nos abençoa, Pai amado, por falarmos de Ti somente. Senhor, nós não oramos, ó Pai amado, como forma de ritual para pedir a bênção sobre a palavra, não, Senhor. É com humildade, Deus, um coração contrito, porque sabemos que tudo vem das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até o versículo 14, tirando os versículos que João fala dele próprio, tirando os versículos que João se apresenta, né? Alguém viu minha caneta por aí? Acho que está lá atrás. É uma caneta azul e do dourado. Olha se tem aí atrás. Não, essa não é não. É uma azul e dourada. É que eu gosto porque ela é pesada. Olha, a caneta é pesada. Tirando esses versículos, o 6, 7, o 8. Oh, valeu. Essa eu gosto. Que é biita. Sendo 6, 7, 8, os versículos falam da era pré-encarnação de Cristo. Vai falando da era pré-encarnação, onde ele estava como Deus, com toda a sua glória, vestido de toda a sua majestade, vestido de toda a sua autoridade,
vestido do que ele era desde o princípio. Deus, fazendo ele sendo Deus, fazendo parte de Deus. E João narra, lógico que ele sabia, mas não sabia, acho que tão no extremo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele sintetiza: no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, no princípio havia a ação de Deus, a ação estava com Deus, e a ação era Deus, o verbo era Deus, o existir, o fazer, o haja luz, tudo era Deus. A criação fazia, Deus quando fazia a criação era produto de Deus. Ele fala que estava no princípio com Deus, desde antes de tudo, então estava no princípio, Jesus estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle, através da ação de Deus, através da mão estendida de Deus, através do braço forte de Deus, através do poder da palavra da criação, através da sua ordem, através do seu plano, tudo foi feito através dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito existia, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A ação, o poder, a graça de Deus estava em Jesus Cristo, está em Cristo. Jesus estava ali no seu ambiente propício, no seu habitat natural. Era Deus. Não tinha nada ruim aqui. Ele era Deus. Se nós formos pensar, se Deus não tivesse criado o mundo, Ele não tinha arrumado essa problemada toda. Se não tivesse criado o homem, não tinha arrumado essa problemada. Não tinha arrumado essa confusão. Não precisava ter se encarnado. Mas para que Ele faz isso? Para mostrar a sua justiça. Para esfregar na cara de quem o questioná-lo a sua justiça e a sua soberania. Deus é um Deus que vai à porra dos seus inimigos. Minha é a vingança, diz o Senhor. Você acha que Deus deixa barato? Deus deixa as afrontas contra Ele barato? Você acha que Deus brinca de serviço? Deus brinca de ser Deus? Deixa a criação correr solta. A criação que é fora é tudo que foi criado por Ele, não apenas a terra, mas os anjos, os demônios, tudo pertencem a Ele. Foram feitos através de quem? De Cristo. Tudo foi feito através dele. As milícias de anjos foram feitas através de Cristo. A cidade santa feita através de Cristo. Por quê? Pelo propósito de Cristo. Pelo propósito da salvação. Pelo propósito da soberania de Deus. Assim aprova Ele fazer. Quem somos nós para fazer? Para que isso, Senhor? Para que isso? É um plano em que nós conhecemos uma parte, Barço. Uma parte pequena. A parte que nós conhecemos do plano da salvação é pequena, irmão Lucindo. É pequena. Nós conhecemos a parte pequena de tudo. Se nós formos conhecer as profundezas de Deus, nos assustaríamos com a profundidade do seu poder, do seu amor e da sua justiça. Nós não entendemos o porquê do inferno. Não compreendemos o porquê do inferno. Compreendemos na nossa vã vingança humana, em que tem que ter inferno mesmo, para esse pessoal ruim. Nós compreendemos o nosso ato de vingança, o nosso ato de justiça humana. Justiça que é condenada por Deus. A justiça humana foi condenada em Cristo por Deus. O sistema de leis mais perfeito que existia foi condenado em Cristo, o sistema romano. Porque condenaram o inocente, então invalidou a justiça humana. Invalidou o meio do homem de julgar outro homem. O meio de condenação humana foi condenado pelo próprio Deus quando a justiça romana condena Deus e condena inocente. Pilatos, Herodes, são todos enredados, porque o método de crucificação não era uma penalidade judaica. A penalidade judaica era apedrejamento. Jesus então teria que ser apedrejado. Se ele fosse condenado por Anás e Caifás, teria que ser apedrejado, ou talvez até decapitado. Mas não, ele foi crucificado, o método de condenação romana. Então a justiça romana que condenou Cristo. Na esfera humana, foi a justiça romana, apoiada pelos religiosos, apoiada por aqueles que recebiam os cargos políticos. Anás e Caifás tinham os cargos políticos deles. Não eram sacerdotes de linhagem, mas eram sacerdotes políticos. Então ele condena, a justiça romana foi condenada em Cristo. Cristo condena o mais perfeito código de justiça humana. O Velho Testamento, todo o Pentateuco com as suas 613 leis, é perfeita do ponto de vista divino, mas religioso também do ponto de vista da religião, porque instrui também costumes temporais,
Mas o código de ética da Bíblia, do Pentateuco, da lei, ela é perfeita. O código de ética é perfeito. A ética humana, a relação horizontal é perfeito. Vêm os romanos, instituem o direito romano, né, dos cidadãos romanos, mas ele é frustrado em Cristo. Cristo frustra o direito romano. Voltando ao nosso escopo, até então ele vem falando das coisas, do status quo de Jesus, no seu habitat natural. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele era a luz, e a luz era a luz. Ele era a vida. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Era para o homem amar a luz, não era? Era para o homem amar a luz. Mas nós estudamos que no primeiro pecado, na primeira queda, o homem se esconde dos olhos de Deus, tende a se esconder dos olhos de Deus. Então o homem foge da luz. Trevas essas, não trevas palpáveis, como nós olhamos no horizonte agora e vimos trevas no horizonte. Não essa luz de noite sem lua, você andando na roça. Não é esse tipo de trevas, são trevas interiores, em que nenhuma luz ilumina, nem a mais potente lâmpada de LED ilumina. As trevas interiores do homem, onde a luz não penetra, as trevas dos pensamentos, as trevas comportamentais, as trevas da falta de entendimento, as trevas da burrice e da ignorância. Essas trevas só a luz de Deus dissipa. Aleluia. E você pode ensinar, você pode pregar, a coisa mais difícil é ensinar para quem não tem desejo de aprender. Coisa mais difícil. Quem aqui dá aula e deu aula de alguma vez? Professora. Nelimar, Mônica, ser estagiária, ser formada em professora, né? É horrível você dar aula para quem não quer aprender. Horrível. Porque tem que ter também o método da substituição. Você tem que esquecer o que você sabe e substituir pelo que está ensinando. É terrível isso. A Raquel dá aula, Raquel é professora. Como é que chama isso, Raquel? A psicologia, a pedagogia da substituição. Na substituição, você tem que esquecer o que você sabe e aprender o que eu estou ensinando. Substituir as suas ideias. Substituir as ideias é receber um ensino novo. É difícil, Raquel. Isso, a parte mais difícil é isso. Seria igual, por exemplo, alguém que vai te ensinar uma receita que você está cansado de saber, mas tem uma coisa nova. Tem um pulo do gato e você não quer aprender o pulo do gato. Não, tá bom do jeito que eu faço, né? E você vai aprender o pulo do gato, é, Cida? Não, fica melhor. Não, tá bom desse jeito. Não, tá bom, então tá bom demais. E o Evangelho tem isso, você substituir as suas crenças, substituir as suas crendices, substituir as suas superstições, substituir o que você acha, o seu pensamento, e colocar a verdade de Cristo no lugar. Esse é o Evangelho, assim se aprende o Evangelho. Esquece que você sabe e aprende o que a Bíblia diz. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. A luz era a vida, trevas é morte. Então a vida foi até a morte, mas a morte não quis compreender. O homem permanece em sua morte, no seu status, né, de morto, no seu status de endividado e morto. Endividado porque tem uma dívida com Deus, então um morto endividado. Um morto endividado, um morto cheio de dívida que ninguém pode saldar, a não ser Cristo. Um morto cheio de dívida, com as dívidas pregadas na testa dele ainda. A condenação pregada na testa dele. Não quer. Isso aqui era o quadro que Jesus via. Isso aqui pode ser visto como antes da encarnação. Quando ele manda profetas, quando ele manda sinais, quando ele manda mensageiros para falar acerca da justiça divina, acerca do Senhor, mas eles não recebem, não querem receber. Jerusalém continua matando os seus profetas, Jerusalém continua apedrejando os seus profetas e seus enviados, continua apedrejando, e Jesus está lá. Pula, houve homem de Deus enviado, era João, veio para testemunho, não era luz, mas veio para a luz, paf. Aí no 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Todo mundo que nasce, que é alumiado por Cristo, alumiado pela vida, recebe vida. Deixa eu pular isso aqui, verso 11. Veio o que era seu, mas os seus não receberam. Então o primeiro foi o quê? Qual foi o alvo? Os judeus.
O alvo foi a casa de Israel. O primeiro alvo da salvação, a casa de Israel. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Você vê isso durante todo o Velho Testamento. Que isto? A pescoço está molhado assim? Camelo. A casa de Israel recebia a palavra? Não recebia a palavra. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Desde os tempos de Jeremias. Não queriam. Não quer. Simplesmente era aquela conversão sazonal. Vestia saco, sentava na cinza, gritava e chorava, mas daí a pouco estava fazendo a mesma coisa. Aí vinha deportação, vinha exílio, vinha guerra, vinha um rei ímpio, vinha tudo sobre eles, mas se convertiam temporariamente. Não quiseram. Já pensou se Israel tivesse abraçado a aliança do jeito que eles deveriam ter abraçado? Já pensou se tivessem abraçado a palavra com os profetas como deveriam ter abraçado na época? Mas não abraçaram, porque era plano de Deus. Veio de novo agora o verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O plano de Deus já começa a alvorecer. Se vocês não querem, tem quem queira. Num português coloquial, se não quer, tem quem quer. Se não quer, tem quem quer. Se vocês não querem, então vou agora estender a minha aliança. Quem fez isso? O próprio Jesus, o próprio Cristo. Não é uma ampliação de aliança, é a justificação pela justiça. Se vocês não querem, oferecerei a outros e passarão a ser chamados meus filhos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Resumindo o verso 13, não é para qualquer um, é segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Deus opera o querer e o efetuar. Aí vem o verso 14, que é o escopo da mensagem. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui começa o sofrimento terreno de Cristo. O sofrimento terreno de Cristo não se resume na cruz, não se resume nas chibatadas, não se resume dele apanhando com a cana, não se resume ele colocando nele com a coroa de espinhos. Isso não é o sofrimento de Cristo resumido. Isso faz parte do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo começa quando ele se torna homem, quando ele se despe de toda a sua autoridade, quando ele chega aqui na terra, consciente de quem ele é, e ele percebe, ele sabe que ele não pode falar, haja luz, e a luz explodiria no coração do homem. Ele não poderia falar que todos se convertam agora, como ele endurecia o coração de Faraó. Não poderia usar do seu poder para fazer algo que o ministério oral faria, o ministério de ensino faria despertar a salvação nos corações através dos ouvidos, não através dos sinais. Não através dos sinais. Os sinais faziam parte, mas a oralidade era o principal de Cristo, era o que ele falava. Os sinais e maravilhas ajuntavam e maravilhavam as multidões. As multidões o seguiam pelos sinais, mas não o seguiam pelos ensinos. Muito pelo contrário, o ensino dele espantava as pessoas. As pessoas eram espantadas, afugentava as pessoas. As pessoas iam embora com os ensinos dele. O que atraía era sinais e pão, multiplicação de pães. O que atraía as pessoas era aquilo que eles queriam fazer, ver um show. O grande Jesus vai fazer agora os sinais, e traziam enfermos, traziam endemoniados, ele ia curando, e dali a maioria ia embora. E ficava por isso mesmo.
A Bíblia fala que as pessoas o seguiam. Alguns eram perseverantes, sim, pela palavra. Pela palavra. E havia aquela turma que acompanhava ele de cidade em cidade, ou ia até certo ponto da cidade. Quando ele chegava na cidade, fazia sinais, estava indo embora, o povo ia atrás, até certo ponto, igual na roça, né? Quando vai o carro saindo da cidadezinha da roça, os meninos vão correndo, o carro virou a curva, acabou, ninguém corre atrás mais, acabou. Apenas passou aqui o profeta. Ficavam ali a semente de 1 ou 2 ou 3 ou 4, e ficavam ali convertidos no seu coração, mas a maioria não queria, porque a luz veio e os homens não a receberam, não quiseram. Ele era rejeitado. Isaías 53, vamos lá, Isaías 53. Antes de Isaías 53, Salmo 22. Dois textos paralelos. O Salmo 22, o sofrimento de Cristo na cruz. Está todo desenhado em cores no Salmo 22. Começa com a frase dele: Eloí, 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 lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas nas palavras do teu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Espera aí. Tem uma sequência aqui. Clamou de dia e depois de noite. Ele foi crucificado quando? Que horas? Ficou às horas sextas, às 3 da tarde. Ao meio-dia ficou até às 3 da tarde. E à noite estava no sepulcro. Como ele vai clamar de noite? O que é isso? O que esse versículo quer dizer? A vida de Cristo. Ele sofria de dia e de noite em sua existência terrena. Por que, pastor? Quando ele olha para Jerusalém, alguém falou o versículo, Jesus chorou, né? Ele olha para Jerusalém e chorou de ver Jerusalém. Chorou ao saber da morte de Lázaro. Chegou e aonde o puseram, ele fala com a voz embargada. O sofrimento de Cristo não é apenas aquele sofrimento pré-crucificação. Esse sofrimento todo crucificado passava. Então isso não faz o sofrimento de Cristo ser um sofrimento inédito. Ninguém mais tinha. Isso trazia sofrimento. Todo crucificado. Vou fazer pergunta: alguém já deve ter apanhado antes de Jesus com a cana na cabeça, igual ele apanhou? Alguém apanhou? Lógico. Alguém será que já foi espancado com chicote? Sim, já foi chicoteado, uns até a morte. Alguém já tinha sido crucificado antes de Cristo? Alguém será que já teve o seu lado furado? Sim. Lógico, era a prática comum aos romanos. Quando não se quebravam as pernas, furavam o lado para a pessoa sangrar e morrer. Sangraram Jesus. Enfiaram uma lança do lado dele. Então esse sofrimento se iguala a qualquer outro homem. O sofrimento humano se iguala. Já teve homens chicoteados, já teve homens que apanharam, já teve homens que foram crucificados. Então, o sofrimento se iguala. O sofrimento de Cristo, que nunca se iguala a nenhum outro homem, é a consciência dele sendo Deus, olhando para a sua criação e vendo a criação corrompida. E sem poder fazer, entre aspas, nada. Sem poder intervir de maneira sobrenatural, de converter Jerusalém inteira. É de ver os sacerdotes que eram do Deus Altíssimo, do seu Pai, dele mesmo, os sacerdotes que ele visitava no Santo dos Santos, lá em Êxodo, e que o próprio Cristo estava presente lá no tabernáculo. Aquela devoção na época de Moisés, o temor de Arão
Ele viu Abraão, ele assentou com Abraão e viu o temor de Abraão. E viu no que se transformou nos dias em que ele estava encarnado, o que se tornou o templo de Jerusalém. Esse era o sofrimento de Cristo. Ver o que foi estabelecido como lei ser corrompida pelos homens. Ver o que há de mais sublime, que é a manifestação da sua glória, como existia nos templos, como existia nos profetas, como existiu na sarça ardente com Moisés. Isso nunca poderia acontecer na época contemporânea dele. Não havia mais profetas. O profeta era João Batista, e era desprezado, teve que fugir para o deserto. Ele viu que se transformou. Ele viu que não havia mais reis tementes em Israel. Na verdade, nem rei mais havia, porque a casa de Davi estava destruída. A linhagem de Davi estava destruída. Não havia mais reis. Os reis estavam ocultos ou talvez mortos pelo Império Romano. O sofrimento de Cristo se dá quando ele olha para si e se vê na forma humana limitada, aonde ali ele não poderia atravessar a parede, onde ali ele não poderia se teletransportar para outro lugar. Ele teria que ser homem. Ele teria que percorrer distâncias andando. Ele teria que andar, machucar o pé, se machucar, correr, ralar o joelho. Ele teria que ser uma criança limitada em seu parecer, limitada em suas opiniões, limitada em seu ser humano. Isso tudo vendo Jerusalém se transformar num covil de ladrões. Ele assistiu isso tudo, calado. O que faria você se você fosse você? Imagine você aqui agora. Você sem falar, sem andar, você como um vegetal. Você paralítico. Paralítico sem poder falar, sem poder andar, mas escutando e enxergando. E você ser levado de um lado para o outro dentro da sua casa e ver coisas que você jamais permitiria se estivesse atuante. Você ser direcionado em lugares que você teria influência e você vê tudo o contrário. Você iria sofrer? Você, se você fosse casado ou casada e visse o seu cônjuge nos braços de outro, e você sem poder fazer nada, é demais? É um sofrimento? Assim que Cristo via a noiva dele, a igreja, via o povo dele nas mãos de outro, nas mãos do poder humano. O sofrimento começa em João capítulo 1, verso 14. Terrível. Eis que sofro de dia e de noite. Clamo de dia e tu não me ouves, de noite eu não tenho sossego. Lembra quando os profetas falavam assim? Nas minhas visões noturnas, não é? Ezequiel, né? As minhas visões noturnas. Jesus também devia deitar e ficar imaginando a que ponto isso chegou. A que ponto está isso aqui? Deveria talvez perder o sono. Afinal, para se ter sono, tem que se ter sossego. Para se ter sono, tem que ter o silêncio da alma. Você não dorme com a sua alma gritando, dorme? Você não consegue descanso. E ele via isso tudo. Deitava e imaginava o que está acontecendo com o povo que se dizia povo de Deus. O que está acontecendo? Falam dos samaritanos, mas eu amo tanto os samaritanos. Jesus devia pensar, eu amo tanto esse povo samaritano. Eles são tão sinceros, porque eles não têm nada, não recebem nada, mas são tão sinceros em sua fé. E o povo aqui de Jerusalém está aí, essa coisa disforme, essa massa disforme, esse travesti que já acha que é noiva.
Em ti confiaram os pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Quem está falando isso aqui? O próprio Cristo. Eu sou um verme. Eu não sou homem. Eu não tenho poder para mudar. Segundo a força, segundo eu. Talvez eu juntasse um exército e pegasse espadas, eu talvez conseguiria mudar, mas não faz parte do seu plano, porque ele até falou, né? Eu vim para trazer espada, eu vim para pôr fogo à terra, e eu queria que já estivesse queimando, mas não posso fazer isso, não posso, eu tenho que me conter, eu vim aqui para observar, ensinar a verdade, e depois me entregar como expiação em favor deles. Como eu vou aguentar me entregar em favor deles? Deles. Você acha que quando ele viu Judas, ele já não sabia quem era Judas? Lógico. Sabia de tudo. Conhecia o coração de todos. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: agora da crucificação, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Presta atenção nesse versículo. Confiou no Senhor que o livre, ponto e vírgula. O resto do versículo, livre-o, pois nele tem. Por que falaram isso de Jesus? No seu batismo e na ressurreição de Lázaro. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. A ressurreição de Lázaro? Na transfiguração. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então eles jogam aquilo que foi falado. Isso aí, Deus não falou que tem prazer em você? Que livre você? É no batismo que eu falei, batismo no. Deus não tem prazer em você? Que ele te livre então. Você não é o rapaz que sempre achou que era certo? Condenou a nossa religião? Condenou as nossas trevas? Então seja luz para você mesmo. Verso 9: mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da tua mãe, da minha mãe. Quem está falando isso? Jesus. Quem fez a concepção de Maria? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Não se alongue de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Não se distancie de mim, Deus, porque a minha angústia, o final da minha jornada está chegando perto. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Por que touros de Bazã? Duas interpretações: demônios e poder humano. O romano o cercou, o direito religioso o cercou, não tinha como ele lutar contra. Poderia ter lutado chamando o quê? Um exército de anjos, não falou? Se eu quisesse e pedisse, viriam legiões de anjos ao meu socorro. Os touros de Bazã cercaram o Getsêmani. Vieram que a guarda do templo, a autoridade para matar. Poderiam ter matado Jesus ali. Quando Pedro saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, eles poderiam ter matado Pedro. Por que não matou Pedro? Vontade de Deus, soberania de Deus. Poderiam ter ido contra Pedro. Qualquer autoridade na história, se você sacar uma arma para ele, o que ele faz? Basta, o que ele faz? Usa a força letal. Matar todo mundo, não ia sobrar ninguém, nem Judas. Judas era capaz de entrar na dança. Não existe mais então a força progressiva, né? Mas já usa a força letal. Esquece a força progressiva. Já usa a força letal. Poderia ter matado todo mundo, mas o que? Se eu quisesse, eu mandaria legiões de anjos, mas agora não. E quando ele falou, né? Quando ele falava, caiu o pessoal no chão, não é isso? Até que ele permitiu que, se fosse preso, se entregasse. Se entregasse. Pessoas se entregar. É interessante aquele pessoal, né, que compararam os inimigos de Jesus aos touros de Bazã, porque Bazã sempre foi inimigo do povo de Deus. E os touros eram muito fortes. Inclusive o rei Og, rei de Bazã, ele tinha uma cama de 3 metros, né? 6 metros, que existe até hoje, viu? O Og, rei de Bazã, tinha uma cama de 6 metros, que existe até hoje, está, se não me engano, no Museu do Cairo,
do Egito, a cama de ferro dele, a cama de ferro do rei Og. Depois você procura a cama do rei Og. Está lá, até hoje existe. Então, o rei de Bazã, Og, rei de Bazã. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Quem aqui já teve a sensação de que o coração está derretendo dentro do peito? De tanto sofrimento, de chorar, de tristeza, de angústia. Parece que não tem mais, fica um vazio, um buraco no peito. O coração derreteu e foi embora. Você puxa o ar e não vem. É quando começaram a tratar ele como um criminoso, onde as autoridades falavam contra ele: você é isso, você é aquilo, e vinham as falsas testemunhas compradas pelo sacerdote e falavam contra ele, contra o Criador. Jesus poderia sofrer e pensar assim: eu podia destruir isso tudo aqui, queimar isso tudo, nem precisava pedir, não. Eu ser o que eu sou, Deus, eu me tornar aqui o eu sou, que não sobraria nenhum vivo, não sobraria ninguém inteiro, mas eu tenho que me resignar, porque eu tenho que me entregar até a morte, e morte de cruz. Eu tenho que me deixar ser condenado por eles. A vontade de Deus, e submisso à vontade do Pai, o plano de Deus. Até aqui, no 15, começa a crucificação. No 15 começa a crucificação. A partir do 15, tem o relato da crucificação. Isso aqui, quase 2000 anos antes de Cristo, Davi escreve isso. Descreve tão bem a crucificação, com detalhes. Soltou, porque ficou pendurado, crucificado. Isaías 53. O sofrimento completo de Cristo é inenarrável, porque nós não temos uma experiência humana para comparar com ele, Rosângela. Não temos experiência humana para comparar. Comparamos a crucificação, sim, tudo ali, mas o sofrimento interno dele, desde criança, não temos um parâmetro para comparar com ele. Alguém que tem que se esvaziar. Não só. Paulo fala: fiz-me de tolo, né? Não. Jesus fala assim: fiz-me de homem. Me fiz de homem para estar com os homens. A vida é muito boa, nós achamos a vida boa, não é uma delícia, viver é uma delícia, viver é muito bom, porque isso é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Nós conhecemos essa vida aqui, é bom, é o que tem para hoje. Nós não conhecemos algo melhor. Ainda não experimentamos a eternidade para falar que, quando nós experimentarmos a eternidade, falaremos: meu Deus, eu achava que viver na terra era bom. Quando experimentarmos a eternidade, falaremos: graças a Deus que as coisas velhas já passaram, porque aqui é muito melhor. A gente vive aqui, é bom, é gostoso viver, apesar de toda a luta, todo o problema, mas é gostoso viver. Acordar de manhã é uma beleza. Tomar café, gente, café, que coisa deliciosa tomar café. Você sabe quando você está com vontade de tomar café da casa da mamãe? Você chega lá e toma um café na casa da mãe? Ou senão toma vontade de tomar café lá na sua casa. Você quer tomar um café, você faz o café e senta no sofá, você liga a televisão e dá o primeiro gole e fala assim: com biscoitinho, com biscoito frito da Dona Ieda, com bolo de Nelly, né, Cida? Cadê Cida? Com bolo da Nelimar. Que trem gostoso, gente, né? Com bolinho de chuva da Doriana. Mas que trem gostoso. A gente acha que aquilo ali é o céu. A gente acha que é o céu. Quando você recebe uma coisa, notícia boa, quando você se reúne em família, é o céu. É muito bom, porque nós não experimentamos a eternidade. Jesus, quando se assentava com os discípulos para comer,
sentia bem, mas pensava assim: eu poderia estar sentada na grande mesa do meu pai. Eu poderia estar agora batendo um papo com os 24 anciãos. Eu poderia estar vendo os 4 seres viventes, eu assentado no meu trono, vendo os anjos, vendo o universo, coordenando o universo, dando governo a esta terra. Mas o que eu posso fazer agora é tentar governar esses 12. Difícil, hein? Tentar governar esses 12. Tentar ensinar esses 12 para que eles se autogovernem depois. Discipular esses 12 com verdades que não entram na cabeça deles, do reino, trazer o reino para eles. Eles ficam brigando entre si ainda. Meu Deus, o que eu faço com esses 12? Ainda vem Lázaro e morre. Aquele que começava a me entender morre ainda. Vou ter que ir lá ressuscitar o cabra. As alegrias de Cristo eram poucas. 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que dificuldade a pregação de Cristo. Que dificuldade. Que dificuldade. Pensa, a quantidade de doutores da lei, fariseus. Quem deu crédito? Nicodemos, José de Arimateia. O resto não. Dos de Jerusalém. Dos de Jerusalém, que beleza, hein? Quando ele entra em Jerusalém, a cidade toda o recepciona. No dia seguinte, o decepciona. Quando ele chega, hosana ao rei, no dia seguinte, crucificam. Porque achava que ele ia fazer aquele trono humano, né? A revolução humana. Ele ia ser um Che Guevara, né? Acharam que ele ia ser um revolucionário, mas no dia seguinte, como ele não satisfez as expectativas humanas, crucificam, querendo Barrabás. Barrabás pelo menos tem uma chance de vir cá e lutar a nosso favor. Foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Digno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Durante a sua condenação pelo Império Romano, durante a sua condenação pelos sacerdotes, os outros criminosos recebiam a sua condenação apenas pelo Império. Porque o Império Romano não metia o bedelho em questões religiosas, meteu o bedelho em questões religiosas com Jesus Cristo. Eles não queriam meter o bedelho. Então os que estavam lá no Gólgota para morrer eram criminosos. A família ia lá. A família ia lá, às vezes, talvez, ver o cara, mas eles não eram blasfemos, né? Não estava ali a condenação religiosa. Agora com Jesus foi diferente. Eles olhavam e falavam: esse cara aí, as duas condenações. Mesmo se Anás e Caifás o perdoasse, ainda teria a condenação romana. Ou se os romanos o perdoassem, ainda teria a condenação de Anás e Caifás. Ele recebeu 2 penas. Penalizado das 2 vezes. Desprezado. Foi assim, é o cúmulo. Sabe quando você vê na televisão o maníaco do parque dando entrevista, ou aquele maníaco de contagem? A gente não fala um monte de coisa, tem que matar. Assim que falavam com Jesus. Se tivesse cidade alerta de Jerusalém, se tivesse cidade alerta, tivesse põe na tela, mineiro, põe na tela, esse crápula aí, esse aí, aí, safado, olha lá, estão crucificando ele agora, beleza? Mais uma vez a justiça foi feita, é isso mesmo. Ia chamar até o centurião romano para dar entrevista ao vivo. Como é que está aí? Ele está morto, está morrendo já? Qual que eu solto? Põe ao vivo, dá trabalho fazer, minha filha. Corta para mim aqui. Ia mostrar, Ia. A opinião pública toda estava contra Cristo.
todinha contra Cristo. E sem motivo. E Cristo estava sofrendo. Você acha que isso aí aconteceu só uma vez, da opinião pública está contra ele? Registrado nos evangelhos, nós temos na cidade dele, Cafarnaum, onde ele cresceu, onde ele trabalhava ali, onde ele morava, tinha casa, não é? Quando ele senta e lê aquele texto, que está em Lucas, e fala, hoje essa palavra se cumpriu aos seus ouvidos, ele foi carregado até o alto do monte, para precipitar ele lá de cima, a cidade toda, vão matar esse cara, a opinião pública já estava contra ele. Jesus não era unanimidade. Desde novo não era unanimidade. Aí você pensa, não, ele era bem quisto para os outros. E da mesma forma, até hoje, Jesus não é unanimidade. O Evangelho, a verdade, o próprio Cristo é rejeitada pela grande maioria dos homens. A verdade é rejeitada pela grande maioria dos homens. O que é a verdade? Como eu resumiria a verdade, o Evangelho? Como eu resumiria em poucas palavras para você o Evangelho? Por que causa tanto ódio nas pessoas? Por que causa essa rejeição? Resumindo o Evangelho, sintetizando na coisa melhor possível, você é um miserável pecador e carece da graça de Deus. Esse é o resumo, a síntese do Evangelho, sinteticamente em poucas palavras. Mas nenhum homem quer ser chamado de miserável, e tão pouco quer se assumir necessitado da graça de alguém. Por isso é rejeitada a verdade. A verdade é essa, o desmascarar o homem é essa, que cabe tanto no presidente da República quanto no mendigo. Você é miserável. Nenhum homem aceita ser miserável. E ainda precisando da graça de alguém. Precisando de alguém. Essa é a luz que tenta iluminar os corações e não acha lugar. Porque o homem é orgulhoso. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Naquilo que é diametralmente oposta à verdade. Porque ele é um quase Deus. Entrega o meu espírito. Entregar a Deus. O espírito volte a Deus que o deu. Então o sofrimento dele não se resume. As pessoas leem Isaías 53, acho que é só ali. Na ceia, hoje nós vamos tomar, nós celebramos a morte de Cristo. Porque a morte foi um marco expiatório. Foi o fundamento de toda a graça. O fundamento e o ápice de toda a graça. Mas o sofrimento dele se estendeu por 33 anos. 33 anos de dor e sofrimento. Hoje nós celebramos a ceia e falamos: glória a Deus pela morte, pelo sangue do Cordeiro derramado. Que ele sofreu foi 33 anos. Quem de nós aguentaria sofrer 33 anos? Detalhe, hein? E não se tornou marginal. Né, mãe? Para falar assim, eu sofri desde criança. Não. Sofreu. Tudo que você puder imaginar, sofreu. Ah, ele foi rejeitado, traído por Judas. Não, foi traído a vida inteira. Teve que negar o seu eu, igual nós falamos na semana passada. Negou o seu eu. Negou, as mulheres se apaixonavam por ele. Não posso. As pessoas o rodeavam. Ele sempre se esquivou do pecado. Esquivou para se manter puro, santo. Tudo traz sofrimento, tudo traz dor, tudo traz agrura na alma. Trabalhou com o pai dele. Conta, tem um historiador romano, não lembro o nome dele, não é Flávio Josefo não, que
deduz-se que Jesus trabalhou na construção do palácio de Herodes com José. Trabalhou na construção do palácio de Herodes quando era novo, era jovem. E aí ele era muito especial, era muito trabalhador. Aqui Isaías fala, homem experimentado nos trabalhos. Os trabalhos. Ele assumiu, né? O ministério, Aí a perseguição entrou ali, mas entrou aqui. aí entrou mesmo. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aí que o filho do carpinteiro? O cara está falando agora que ele é Deus. E pior que não era igual o como é que chama aquele lá? Meu pai! Henrique Cristo. Henrique Cristo não é igual o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, né, em 71 que ele cismou que era Deus, né? Perguntaram para ele, quando é que você percebeu que você era Deus? Quando eu estava orando no meu quarto e percebi que eu falava comigo mesmo. A esquizofrenia se manifesta em vários graus, viu? Misericórdia. Então é isso, irmãos. A nossa compreensão do sofrimento do Messias é muito além do sofrimento da cruz, muito além do sofrimento romano, do sofrimento religioso, é muito aquém disso, é muito além disso. O mínimo que nós pensamos, nós achamos que é o ápice da dor, a coroa de espinho. Não. A coroa de espinho, ele já carregou desde o nascimento, porque espinho é a maldição da terra. Ele estava andando aqui nessa terra maldita, com homens condenados. Ele já estava aqui já estava aqui. Colocaram nele uma coroa de espinho, ele, como se ele se colocasse em si mesmo, uma coroa de espinho, sofreu a vida inteira. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, em nome de Jesus. Coloque a sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é muito bom. Como o Senhor suportou, ó Pai, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor nunca desistiu, o Senhor nunca colocou em xeque a sua santidade, o Senhor nunca fez nenhum negócio com a sua primogenitura ou a sua unigenitura, o Senhor nunca fez, nunca negociou. O Senhor sempre soube quem tu eras quando esteve aqui, Deus. Senhor Jesus, tenha misericórdia, que nós tenhamos o mesmo sentimento, em que tenhamos consciência de quem nós somos, que somos teus filhos, e nos dê a mesma resistência, nos dê a mesma força que o Senhor teve ao negar o seu eu, ao negar os seus próprios interesses, nós tenhamos em nós também. Nós tenhamos a tolerância, a paciência que o Senhor carregou em ti, nós carregamos também pela graça do Senhor. Que o fruto do Espírito brote em nós. Nós tenhamos, ó Deus, todos, ó Pai amado, os atributos, ó Pai amado, os frutos do Espírito em nós, ó Deus. Para que não queremos igualar ao Senhor, mas queremos, ó Pai, seguir o seu exemplo, ser como tu, ó Deus. Nos ajude, Senhor bendito. Ajude-nos a vencer as tentações, a vencer o mundo, a vencer o mal como o Senhor venceu. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quer chamar os irmãos aqui na frente? Nós vamos celebrar a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que o capítulo mais triste da Bíblia é o Mateus 26.
que Mateus 26, você vai falar, não, pastor, é o 27, em que ele é crucificado. Eu acho mais triste o 26, que é onde Jesus experimenta as traições dos seus amigos, as negações dos seus amigos. É no capítulo 26 que Judas o entrega. É no capítulo 26, em que ele sua lá gotas de sangue no Getsêmani. É no capítulo 26 em que Pedro o nega. E aí ele é terrível, porque depois ele é entregue aos poderes humanos, aos poderes vigentes da época. Mas com quem ele tinha acabado de comer a ceia é o que vai causar as decepções posteriores. Jesus não comia com Anás e Caifás, não comia com Herodes, não chamou Anás e Caifás de amigos, não chamou-os de irmãos, não conviveu com Anás e Caifás, não conviveu com Herodes, não conviveu com Pilatos. Ele não passou noites em roda de uma fogueira no deserto com Anás e Caifás, ele passou com seus discípulos. E são esses discípulos que vão embora. Esses discípulos, Pedro que vai negá-lo. É Judas que vai traí-lo. São esses que vão ser a causa das tristezas dele. Porque Anás e Caifás não tinha nada com isso. Não tinha nada com isso. A família que ele falava, né? Minha família são esses aqui. Chamou os discípulos de família. Hoje em dia, eles chamam tudo de família, né? Até o time de vôlei, a família, você entra na empresa, nossa empresa é uma família. Mentira! Mentira! Se você te mandar embora, manda embora sim, sorrindo ainda, com um sorriso no rosto, põe seu aviso. Essa empresa é uma família, não sei o que é uma família. Não. Família é do seu sangue, família é igreja. Igreja é família, corpo de Cristo, família de sangue é família. E Jesus chama os discípulos de família, mas não é de boca para fora, não. Era a igreja ali, os fundamentos da igreja, estava ali com ele, né? Os fundadores da igreja, aqueles que têm agora um nome nos 12 fundamentos da cidade santa. Aqueles caras ali, ó. Todos ali, cada um sabia que o nome deles iriam estar nos 12 fundamentos da cidade santa. De repente ele vê todo mundo correr. Ele fala, esses caras não sabem o que está sobre os ombros deles. No primeiro tapa na mesa, correram. Eles não sabem o que vão estar sobre os ombros deles. Os fundamentos da igreja, o fundamento dos apóstolos. Igual Paulo fala, se alguém lançar outro fundamento, a não ser o dos apóstolos. Jesus sabia, falou, meu Deus, eu acabei de comer com esses caras, eles estão tudo indo embora agora. Deixa eles, depois eu vou ter que juntar isso tudo de novo. Aí começou a juntar, ele ressuscita, vai juntando de novo, né? Pega lá no caminho de Amaús, pega na praia, junta tudo, você, peraí, vocês não entenderam nada que eu falei? Eu creio que Jesus deve ter falado com eles, né? Aqui, o nome de vocês vai estar lá nos fundamentos da cidade santa. Deixa de ser bobo, começa a agir que eu falei que vocês fazer. Eu estou com vocês. E ali naquela noite, naquela noite estava comendo com eles. O judeu só come com amigo, o judeu não come com inimigo. Então era amigo, família, para comemorar a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Ele pega do pão comum, do pão comunitário, do pão redondo que simbolizava a aliança de Deus com os homens, a aliança veterotestamentária, um pão doce, porque doce é a aliança de Deus. Parte o pão e fala, esse aqui é o meu corpo. A aliança que vocês comemoram na Páscoa sou eu. A aliança que vocês comemoram, a aliança abraâmica, eu já estava lá. Aqui um pedaço dele que eu tomo, agora eu estou com todo mundo. Esse é meu corpo. Ele toma o cálice, né? Que simbolizava a terra prometida, simbolizava o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais. Ele fala, esse aqui
não simboliza apenas o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais no Egito, não. Simboliza o meu sangue que vai livrar vocês da morte eterna. O meu sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Não é só por uma noite, para livrar vocês do anjo destruidor, o primogênito, não. É para livrar vocês da morte eterna. É para trazer vocês para o reino de Deus, para estarem comigo. Então esse sangue é muito maior do que o sangue do cordeiro passado no umbral. Porque esse cordeiro que vai morrer, ser imolado, ele é eterno. A nova aliança vem através dele. Porque esse meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. E não fala para encobrir pecados, como eram os cordeiros anteriores. É para remissão, remir. Graças por esse pão, graças por esse cálice. Esses elementos da ceia que pegamos agora em nossas mãos. Sabendo, ó Senhor, que tem um significado muito maior. O teu sofrimento na cruz, a tua morte na cruz, o teu corpo dilacerado, a tua carne rasgada, o teu sangue derramado. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o que o Senhor fez foi por amor, foi por obediência, foi por submissão ao Senhor, submissão a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, que se entregou numa tão nobre missão, uma tão nobre missão de remir os nossos pecados. Nós que não tínhamos mais valor, não valíamos nada, o Senhor pegou a cédula que era contra nós, que já éramos seres vendidos, e nos comprou de volta, nos transportou para o reino do seu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque um dia a luz nos alcançou e nos fez iluminados, iluminou nossa mente, o nosso coração, e somos seus. Muito obrigado, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Pega esse pão, esse cálice, você vai receber. Segure junto, segure a sua mão. Nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Oh Jesus, Salvador, obrigado todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo. Senhor Jesus, nós comemos esse pão, bebemos esse cálice, celebrando a tua morte, morte única e eficaz para a remissão dos nossos pecados, o que nos garante a entrada no teu reino, a sentar contigo na mesa, a sentar contigo nas ceias boas do Cordeiro. Te agradecemos, Senhor, em teu nome. Amém. Coma desse pão e beba desse cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo teu grande braço forte que nos alcançou. O Senhor manifestou o teu braço a nós. Quando se pergunta lá em Isaías a quem se manifestou o braço do Senhor, nós damos graças porque a nós se manifestou. Muito obrigado. Quem deu crédito à tua pregação? Glória ao Senhor. Nós damos crédito à tua pregação, Senhor, mas não por nós mesmos, pelo teu Espírito Santo, que um dia virou a nossa cabeça, abriu os nossos ouvidos, nos fez olhar para a cruz, nos fez olhar para Jesus, nos fez olhar para Jesus e compreender quem nós somos, entender a verdade do Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua obra em nós, obrigado pela tua obra de regeneração em nós. Te louvamos, te agradecemos em teu nome. Aleluia. Transforma-me com fé na tua palavra. Deixe-me até que me se ache só ti em mim. Glória a Deus. Usa-me, Senhor. Glória a Deus. Usa-me. Irmãos, louvo o Senhor pela essa oportunidade de tomar a ceia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Convido você, irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, você que vai trazer sua contribuição à frente, pode ficar à vontade, enquanto nós estamos tocando hinos, os irmãos estão tocando, pode trazer sua oferta à frente, depois nós vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Se ache só ti então, usa-me, Senhor. Usa-me para louvar. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado para nós, ó Deus. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado, Deus, porque quando nos assentamos à mesa, Senhor, nós vemos o trabalho do nosso suor em cima da mesa, Pai. Obrigado porque quando nos deitamos na nossa cama, vemos o nosso suor em nossa cama, o resultado do nosso trabalho, ó Pai amado. Obrigado porque temos olhos para ver e coração para reconhecer que tudo vem do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Quando vemos nossos filhos, ó Pai, vestidos, quando vemos nossos filhos calçados, ó Pai, quando vimos, ó Pai amado, as nossas necessidades sendo supridas, é o Senhor quem faz isso. Nos dê um coração grato, Senhor. Nos dê um coração agradecido, ó Pai, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Aleluia, em teu nome, aleluia, amém. Deus. Glória a Deus. Irmãos, já estamos encerrando, não vou me delongar muito não, já estamos um pouquinho atrasados, mas dia de ceia é assim mesmo, né? Dia de ceia a gente sempre passa um pouquinho do horário.
Nós estaremos aqui na quarta-feira estudando o livro de Coríntios. Se você quiser vir, tem sido muito produtivo. Nós temos orado, nós temos discutido assuntos da palavra, discutido o livro de Coríntios, é muito edificante. Te convido para estar aqui com a gente na quarta-feira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Essa semana, Nelimar vai estar fazendo a químio na terça-feira. Esteja orando por elas, glória a Deus. Esteja orando por ela. Deus tem feito maravilhas. Esteja intercedendo pela nossa vida, pela vida de cada um da igreja. Esteja intercedendo por essa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos auxilie, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor bendito e santo, obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Deus, pelo mistério da fé que nós carregamos em nosso coração. Obrigado, Senhor bendito, pela certeza da salvação. Muito obrigado ao Senhor quem faz isso em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, em teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da tua proteção, da tua graça. Ergamos também um clamor pela Nelimar, ó Pai, que vai estar fazendo exames, ó Pai, quimioterapia essa semana. Estenda as suas mãos, a tua graça, como o Senhor tem feito sobre ela, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Pai, intercedemos também aqui pelo Edson, Pai amado, o pai do Gabriel. Senhor bendito, restaura a saúde dele, ó Pai. Fortalece aquele coração, ó Pai. Fortalece a mente, ó Pai do Edson, Pai, Senhor bendito. Faça, Senhor bendito, um milagre no coração dele, na vida dele, Pai amado. Que ele tenha ânimo, Pai amado, que ele seja fortalecido, que ele consiga se movimentar, se deslocar com destreza, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor bendito, visita o Pai amado, visita-o fortemente, ó Pai amado, que ele tenha, Senhor amado, ó Deus, algo com o Senhor, ó Pai amado, que ele tenha, Senhor bendito, uma experiência contigo, ó Deus amado, sim, meu Deus, que ele veja, Pai amado, um milagre na vida dele, Pai amado. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o homem, conhece o coração do homem, conhece, ó Pai amado, nossas dúvidas, nossos medos, ó Pai amado. Então, ó Pai amado, como a tua palavra diz que o Senhor, ó Pai amado, experimentou todas as dores, ó Pai amado, ó Deus, sê com ele, Pai amado. Ó Deus, segura na mão dele enquanto ele estiver passando por, ó Deus, por essa situação, esse problema, Deus amado. Ó Deus, que ele não desanime na fé, que ele não desanime, ó Pai amado, de modo algum, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém.